Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que estejam bem. Estamos aqui novamente para fazer a gravação para vós, relativamente àquele escrito que ontem falámos, no vídeo de ontem falámos, que tinha aparecido na parede do palácio do rei Belsazar, quando ele utilizou os utensílios do templo sagrado retirados de Jerusalém pelo seu avô Nabucodonosor. Esta escritura apareceu apareceu escrita por o dedo de mão de homem na parede. Ele só conseguiu ver os dedos, parte da mão, e ninguém dos seus sábios que ele pediu a interpretação conseguiram dar a interpretação e o significado daquilo que estava escrito na parede. O rei ficou muito perturbado, muito assustado, e, entretanto, a mãe deste rei, a rainha-mãe, entrou então na sua presença para que lhe relembrasse que havia alguém num palácio, que havia alguém no seu reino que conseguiria certamente dar a interpretação do que estava escrito, que já tinha feito na altura do seu avô, Nabucodonosor, e que certamente seria a pessoa indicada para dar a interpretação da escritura ao rei que tinha sido feita. Então vamos ler no nosso capítulo 5 da Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, o que é que a rainha-mãe então sugeriu. Não sabemos ao certo porque é que Daniel não foi lembrado. Pode ser porque Daniel já estava talvez reformado, podia já ter cerca de 80 anos, talvez já não fosse ele o chefe dos sábios no reino de Belsazar, é possível. A verdade é que Daniel não foi chamado para fazer essa interpretação do escrito na parede. Vamos ver então como foram a sucessão dos acontecimentos. E então em Daniel 5, no versículo 9, diz o seguinte: Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, apesar de aqui ela tratar como teu pai, na verdade Nabucodonosor era avó de Belsazar, porque ele era filho de Nabonido. O teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e em ti se acha a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Vejam que o rei seguiu o conselho da sua mãe. Um rei muito obediente, de fato, à sua mãe. Agora, ou então estava muito assustado, mesmo. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dávidas fiquem contigo, e dá os teus prémios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E reparem que ele começa aqui com uma repreensão
relativamente a Belsazar do que aconteceu com o seu pai, e parece que ele não aprendeu nada com o que aconteceu no passado. Parece que a história do passado para ele não teve qualquer significado. E por causa da sua grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engradecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Portanto, nós vimos em vídeos anteriores que Nabucodonosor passou 7 anos a conviver entre os animais com uma doença que se identificava como sendo tipo um animal e comportava-se como um animal, até que lhe foi novamente restituído o seu reino. E a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer a erva com os bois, e do orvalho o céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu Deus o Altíssimo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubestes tudo isto, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem não são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte de mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarzim. E este foi então o escrito que a mão misteriosa escreveu na parede. O que é que significariam estas palavras? É isso que nós vamos ver amanhã no próximo vídeo. Entretanto, tenham um bom dia e sejam felizes.